nós vamos falar, aliás, mais um capítulo da novela sobre o caos na saúde pública da cidade de Aracaju. Representantes do Sindicato dos Médicos se reuniram ontem, como nós mostramos no Balanço Geral, o início da reunião, com a Procuradoria da República, com o procurador Dr. Ramiro Rockenbach, a quem quero cumprimentar e parabenizar por ter tido a sensibilidade de intermediar, de intervir para resolver esse assunto. A greve da categoria que já dura, atenção, 76 dias. Põe no ar a bronca no Balanço Geral. A reunião no Ministério Público Federal foi mais uma tentativa de pôr um ponto final no impasse entre a Prefeitura de Aracaju e o Sindicato dos Médicos. Durante a reunião, o Sindimed explicou ao Procurador da República os motivos da greve, que já dura 75 dias, e disse que a Prefeitura não está disposta a negociar. A gente colocou toda a flexibilidade que veio por parte dos médicos e mostramos que a Prefeitura não cedeu em nada desde o dia 20, mostramos a legalidade dos fatos, mostramos a situação que está, e o próprio procurador disse que também acompanhou e está acompanhando o processo, por isso que ele quis ouvir do nosso lado. O presidente do Sindimed, João Augusto Oliveira, disse ainda que mesmo diante da recusa da categoria, a Prefeitura pagou a primeira das 12 parcelas referente ao salário de dezembro. Disse também que os médicos encerram a greve e aceitam o parcelamento desde que a segunda parcela seja de 50% do valor devido. A gente já colocou de público a situação que a gente aceita o parcelamento para pormos um fim à greve. A gente, mesmo não achando a via ideal, a gente coloca, inclusive no dia 28, a gente colocou que a gente até poderia aceitar 12 vezes. Está lá gravado pelo próprio secretário. A gente até poderia aceitar 12 vezes, desde que a segunda parcela, que seria no final de abril, fosse um valor equivalente a 50% para desafogar as dívidas remanescentes dos médicos, oriundos dos juros de contas não pagas. O procurador Ramiro Rockenbach disse que, após ouvir os médicos, quer agora ouvir o prefeito Edivaldo Nogueira para tentar intermediar um acordo que ponha fim à paralisação. Hoje foi o primeiro contato formal e oficial com o Sindicato dos Médicos, quer dizer, com a classe profissional dos médicos. E o Ministério Público Federal está tentando ainda hoje ver se consegue conversar com o prefeito municipal, né, para ver se encontramos uma saída honrosa para todos os lados, de se sair dessa greve, se sair desse movimento que acaba prejudicando a população. Depois da reunião aqui no Ministério Público Federal, os representantes do Sindicato dos Médicos seguiram para o Tribunal de Justiça para protocolar uma defesa preliminar. É que a Prefeitura de Aracaju havia pedido na Justiça a ilegalidade da greve, mas o desembargador Diógenes Barreto, antes de proferir a decisão, quer ouvir a categoria. Que o próprio desembargador convoque as duas partes para que esse acordo seja judicial, porque a Prefeitura, através de um acordo, pode não poder recorrer. E quando a Justiça decide, às vezes a Prefeitura decide recorrer e a greve duraria mais tempo. Nosso objetivo é acabar com a greve. É o objetivo de todos. Com o desdobramento da reunião, com o Sindimed, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Ramiro Rockenbach, se reuniu com o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, ainda ontem. Segundo o procurador, depois das tratativas, as duas partes afirmaram preferir aguardar a decisão do Tribunal de Justiça na ação que questiona a legalidade da greve. O Ministério Público respeita a decisão das partes e continuará acompanhando os desdobramentos da situação. Eu cumprimento mais uma vez o Ministério Público por estar tentando intermediar a resolução deste problema, mas quero dizer que não concordo nem com o Sindicato dos Médicos, nem com o prefeito da capital. Ao invés de Sindicato dos Médicos e prefeito da capital ficarem aguardando a decisão do Poder Judiciário, deviam sentar de forma amadurecida e, sobretudo, aos médicos, profissionais extremamente importantes
Profissionais que prestam grande serviço à população sergipana e aracajuana voltem ao trabalho. Continuem brigando na justiça, continuem ajuizando ações, pleiteando seus direitos, isso é legítimo de qualquer categoria. O que não é legítimo, o que não é prudente, são 76 dias com o povo pobre da periferia batendo na porta do posto de saúde e não tendo médico, porque os médicos estão em greve em função de um problema que já virou pessoal. Então, um apelo, mais uma vez, como fizemos ontem aqui no telão, ao presidente do Sindicato dos Médicos. Continuem a disputa judicial. Os médicos têm direito de pleitear aquilo que entendem necessário, mas voltem ao trabalho. Vocês não estão prejudicando o prefeito da capital, não estão prejudicando os secretários, vereadores, estão prejudicando ao povo mais pobre que precisa de atendimento e não consegue. É o apelo que nós vamos fazer todos os dias para que os médicos de Aracaju continuem e este programa dará inteira cobertura às lutas da classe médica. Mas voltem para trabalhar porque o povo está sofrendo e o povo precisa.